Oi, gente linda, tudo bem com vocês? Muito tempo que eu não fazia mais uma aulinha para o nosso grupo, já estava com saudade, né? Para quem não me conhece, meu nome é Aline, eu sou artesã do Ateliê Meu Lar Doce Arte e tenho um grupo onde eu ensino o artesanato, que é no Criando Arte com Aline, que também tem um canal no YouTube com o mesmo nome. Sejam todas bem-vindas se você está vendo meu vídeo pela primeira vez. Pois bem, hoje eu vou ensinar para vocês essa linda bolsinha, tá vendo? Olha que graça. Com a técnica de reaproveitamento de retalhos. Então, se você tem aquele saco de retalho que todo artesão tem em casa e não sabe muito bem o que fazer, aproveita, vamos fazer uma bolsinha agora para o Dia das Mães que está chegando. Essas bolsinhas são ótimas, super vendáveis. Olha, tem alcinha diferenciada, viu? Tem muito espaço, é uma bolsinha fácil de fazer, ótima para iniciante, e eu espero que vocês curtam bastante a aula. Eu estou treinando com um equipamento novo de filmagem, então vocês podem sentir alguma diferença no áudio, no vídeo. Deixa aí sua opinião se vocês gostaram, porque meu celular está travando muito. Então eu estou tendo que gravar com a câmera agora e estou tendo uma certa dificuldade com relação ao áudio. Mas foi feito com muito carinho, com muito amor, como sempre. Eu espero que vocês gostem. Eu vou deixar aqui as medidas que eu usei para essa bolsinha, sendo que como é com reaproveitamento de retalhos, vocês vão ter que costurar os seus retalhinhos e depois tirar a medida final. E você pode fazer ela também em PVC, você pode fazer ela com tecidinho lindo que você tiver em casa. Aí é a sua imaginação. Aqui eu tô sempre para poder apoiar vocês na criatividade de vocês, na criação de uma peça que só você faça, que tem a sua cara. Se você vai fazer para presentear a sua mãe, melhor ainda, põe bastante carinho, põe bastante amor. E eu quero ver as peças de vocês aqui no nosso grupo no Facebook, tá bom? Um beijo enorme e vamos à aula, como vocês já sabem. Vamos à aula, meus amores? Para a gente poder fazer essa nécessaire linda, maravilhosa, com todos os retalhos que você tem em casa, você vai precisar de retalhinhos de diversos tamanhos, tá? Que eu tô aproveitando os retalhinhos que eu já tinha da aula da almofada que sobrou. De preferência com pelo menos 24 centímetros de altura. Se você não tiver nenhum retalhinho com essa altura, pode ir emendando, vai costurando um retalhinho no outro, até completar 24 centímetros de altura. Eu vou deixar todas as medidas no início da descrição do vídeo, ok? Você vai precisar de zíper a metro, cursor para o zíper, caso você não tenha zíper a metro, pode ser zíper comum também, um mosquetão para alcinha, tecidinho de forro, aqui eu coloquei esse tecidinho, e manta R1 ou manta R2, ok? Além disso, linha, agulha e tesoura, como a gente precisa em todos os nossos trabalhos. Eu vou começar aqui remendando os meus retalhinhos. Se você tem retalhos menores do que esse, não tem problema. O importante é que eles tenham uma harmonia entre si. Se você quiser uma peça bem colorida, você já vai escolher aqui desde o princípio tecidos de cores diversas. Então você vai colocar um vermelho, um azul, um amarelo, um verde e vai fazer uma peça bem colorida. Se você quiser uma peça tom sobre tom, você vai escolher retalhos que tenham tons parecidos. Aqui eu tô entre o lilás e o rosa, tá vendo? Eu vou começar fazendo a combinação dos meus tecidos. Eu vou colocar esse daqui, que é de tom mais forte, com um de tom mais claro. Depois eu vou para o tom mais forte novamente e outro de tom mais claro novamente. Viu? Já montei meu composê. A gente chama de composê o conjunto de tecidos no qual nós vamos trabalhar. Se você vai aproveitar vários retalhos que você tem, de várias cores, várias tonalidades, o seu composê vai ser bem colorido. Se você vai fazer um composê tom sobre tom, você sempre vai trabalhar dessa forma: escuro, claro, escuro, claro. Se você quiser fazer isso com tecidos que não sejam retalhos, você já vai ter esse cuidado de escolher essa harmonia de tecidos, tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou cortar já no tamanho de 24 centímetros, que é a altura que eu quero que eles fiquem, e vou começar a unir. Frente com frente, costura reta com distância de um pé de máquina em toda a altura dele. E a mesma coisa eu vou fazer com todos eles
até montar esse patchwork básico aqui, tá bom? Vamos para a máquina? Mais uma dica aqui antes de eu emendar os tecidos para vocês poderem ver. Eu falei de cortar com 24 centímetros porque eu vou colocar uma barra aqui em cima dele. Mas se você quiser fazer ele todo só no retalho, você pode cortar maior, tá vendo? Eu quero que a minha bolsa tenha uma altura final de 16 centímetros de cada lado. Então, eu posso cortar com um pouco mais. Posso cortar com 30, 32, 33. Aí vai depender da altura da bolsinha que você vai querer, tá bom? Essa daqui eu vou fazer ela um pouquinho mais alta, então eu vou cortar ela com 26 centímetros aqui. Então, aqui eu tenho 10, deixei uma sobrinha aqui porque ele tá desigual. 10, 20, 25. Vou cortar com 30. Pra gente ter uma bolsinha grandinha para o nosso Dia das Mães. Você já usou o cortador circular? Se você não usou o cortador, desculpa. Se você não usou o cortador circular, é muito simples. Apoie a sua mão na régua. Marque exatamente aqui aonde você quer cortar e corte com o seu cortador circular, sempre com seus dedos distantes da base de corte, tá? Aqui está. Cortei, então, meus tecidinhos com 30 centímetros. 10, 20, 30 centímetros. E agora eu vou para a máquina costurar. Então, meus amores, aqui eu já costurei todas as faixas. Olha que gracinha que já começa a ficar. Tá vendo? Estão todas costuradinhas. E eu vou passar as medidas para vocês dessa daqui. Mas eu quero ensinar vocês a fazerem a sua própria medida. Então, olha só, a minha bolsa, minha carteirinha de mão vai ficar assim. Nessa altura daqui, nessa largura. Tá vendo que ela tá um pouquinho larga demais para a altura dela? Eu posso aumentar na altura ou eu posso diminuir um pouco aqui na largura. E nesse caso eu vou diminuir um pouco, porque eu quero que ela fique pequenininha. Mas tudo vai depender da quantidade de retalhos que você tem em casa, do tamanho dos seus retalhos e do tamanho que você deseja que a sua bolsa fique, tá? Então aqui eu vou reduzir ela um pouco. Já cortei uma faixinha de uma cor mais neutra para colocar aqui em cima, porque eu quero ela naquele estilo que eu mostrei para vocês, bem bonitinha, bem trabalhada, tá? Então, eu vou costurar uma faixinha de um lado, olha, e uma faixinha do outro lado. Mas agora, o primordial é abrir as costuras. No meu curso de patchwork da almofada, o completo que eu vou fazer agora para vocês, eu vou ensinar isso bem detalhadamente para vocês. Quando a gente faz patchwork, ou união de retalhos simples, como essa necessaire que nós estamos fazendo, nós temos duas técnicas para poder passar o tecido. E é importante que você passe o tecido antes dele ir para a manta, tá bom? Para as costuras ficarem certinhas. Uma, a mais conhecida, você abre a costura e passa o ferro em cima. A outra, que é uma mais rápida, quando você vai fazer um trabalho mais simples, é deitar a costura e passar o ferro. Só que deitar a costura e passar o ferro não é algo assim tão simples como eu estou falando. Ela tem que estar deitada para o lado mais escuro do tecido, para que não dê sombra. Ou seja, aqui eu tenho um tecidinho quase branco. Eu não posso ter costura deitada para cá, porque senão vai fazer sombra no meu trabalho final, e isso acaba reduzindo a qualidade do meu trabalho. Então, eu vou passar o ferro e vou deitar ela para cá. Assim como eu vou fazer aqui com esse mesmo lado. Vou passar o ferro e vou deitar ela para cá. Tá bom? É muito simples, ó. Vou deitar a minha costura para o lado mais escuro. Por isso que você trabalha com um lado claro, um lado escuro. Ou você abre a costura e passa o ferro delicadamente aqui em cima. Só depois de fazer isso é que eu vou costurar a minha faixa. Porque eu já vou costurar a minha faixa com as costuras deitadas para o lado certo. Na hora que eu for aplicar na manta, não tem risco, não tem perigo da costura desvirar novamente. Pois bem, vou mostrar aqui na prática para vocês, porque quando a gente trabalha com patchwork, reaproveitamento de tecido, você tem que ter esse cuidado. Olha, aqui eu vou deitar a minha costura.
Olha que bonitinho que já fica. E vou fazer a mesma coisa aqui, dando uma leve esticada no tecido, para ele não ficar enrugadinho. Viu? Olha só como é que já ficou deitadinha a minha costura. E já vai ficar mais bonitinho também o meu trabalho. E aqui eu vou abrir a costura. Pronto, costura aberta. Tô dando essa aula bem detalhada para vocês, porque lá no futuro, quando a gente for começar a trabalhar com patchwork mesmo, com as aulas de patchwork, vocês já estão bem preparadas. Olha só de eu passar o ferro, olha como já ficou diferente. Lembra daquela primeira imagem dele todo enrugadinho? Então, agora com as costuras para o lado correto, olha, aquela ruga acabou. Viu? E as costurinhas não aparecem aqui, que seria a parte mais clara do meu tecido. Então, agora eu vou aproveitar e vou costurar as faixinhas de cada lado. Eu cortei uma faixa de 5 centímetros pela largura da minha bolsinha. Por que toda hora eu vou enfatizar isso para vocês? Porque eu quero que vocês façam seus próprios moldes. Eu quero que vocês consigam criar suas próprias peças. Eu vou deixar todas as medidas desta bolsinha, mas eu quero muito que vocês também façam a sua peça personalizada. Eu já aproveitei e cortei 5 centímetros a mais aqui. 5 centímetros. Cortei uma faixa com 5 centímetros de largura a mais, para poder depois fazer o prendedor do meu mosquetão, que é o prendedor da alcinha. Tá ok? Agora, eu vou para o próximo passo, que é emendar essa faixinha aqui no alto de cada uma, que é um charme a mais na peça. Amores, aqui eu já abri as costuras, olha, como eu tinha mostrado para vocês. Costurei a partezinha de cima, como eu disse, e já passei no ferro, dobrando a costura para a parte mais escura do tecido. Estão vendo? Agora, o que eu vou fazer? Já estou com o meu trabalhinho pronto. Se você tem 20 retalhinhos, você vai fazer a mesma coisa. Se você tem 30 retalhinhos, vai fazer a mesma coisa. Tudo vai da quantidade de retalhos que você tem. Agora, depois da gente ter unido todos, nós vamos refilar o nosso trabalho. Acostumem-se com esse termo, é um termo que a gente utiliza muito quando a gente trabalha com retalhos, tá? Eu vou deixar ele todo retinho para poder colocar na minha manta. Viram? Retinho de um lado, retinho do outro. Vou colocar ele na manta R1. Eu vou fazer um quilt, que não é nem chamado de quilt, né? É uma costura reta, só para poder prender ele certinho na manta. E vou mostrar para vocês aqui como que eu vou fazer essa costura. Ah, eu falei que eu ia diminuir um pouquinho o tamanho dele, né? Então, vou diminuir aqui. Vou colocar 5 centímetros nesse. Porque eu não quero ela uma bolsinha tão grande. Eu quero que ela seja uma bolsinha de mão. Então, tem 5 centímetros. Vou colocar na mesma coisa do outro lado. Vou colocar ela na manta R1, que geralmente é a manta que eu trabalho, tá? Deixa eu colocar aqui 5 centímetros. Ó, eu tô marcando os 5 centímetros a partir dessa costura, para poder diminuir o tamanho da minha bolsinha. Eu quero ela pequenininha, minhonzinha. Vou agora colocar lá na manta e vou fazer a seguinte costura. Vou passar uma costura, pode ser reta ou decorativa aqui, 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 aqui e aqui.
Ah, Aline, mas eu juntei 20 retalhos, eu vou ter que passar costura em todos? Não, acalme-se. Se você tem muitos retalhinhos para fazer a sua bolsa, passe uma costura somente em algumas partes, mas que seja simétrico, ou seja, de 5 em 5 centímetros, de 2,5 em 2,5 centímetros, ou somente na costura de cima, que é a nossa borda dessa nécessaire. Tá bom? Vou colocar lá na manta agora, vou fazer essas costuras e vou passar um zigue-zague já em volta dela todinha para eu poder começar a montar. Não é difícil, vocês podem utilizar essas medidas para fazer uma nécessaire de tricoline comum, sem ser em patchwork, sem ser com aproveitamento de tecidos, tá bom? É só você fazer da mesma forma. Então, já fiz o meu quiltzinho, já refilei novamente todo ele, porque quando a gente passa o zigue-zague dá uma repuxada e tudo mais. E vi que a medida dele final ficou 23 por 35. Ficou até grande, olha. Pode ser menorzinha, principalmente aqui nessa altura. Mas ela vai ficar bonitinha, olha só que graça. Tá vendo? Aí o que eu já fiz? Cortei agora o forro. Eu corto o forro no mesmo tamanho da nécessaire. Como eu vou fazer minha costura embutida na lateral, eu deixo a lateral dele, uma das laterais, um pouquinho maior, mas é meio centímetro maior. Nada além disso. E agora eu vou preparar para pôr o zíper. Sem muito mistério, tá? Ó, zíper a metro. Vou posicionar o meu zíper aqui na borda. Se você tiver insegurança de pôr o zíper, você já passa aqui uma costurinha de zigue-zague por segurança, tá? Como eu já peguei a prática disso, eu só encostei ele aqui na borda, viu? E vou encostar o meu forro também. Alfineto. Cadê meus alfinetes? Alfineto tudo aqui. E vou para a máquina. Vou falar com vocês que eu não vou trocar o pé da minha máquina para um pé calcador de zíper. Eu simplesmente jogo a agulha pro lado. Na sua máquina, com certeza deve ter essa opção de você jogar a agulha mais pro lado. Então, eu vou jogar a agulha pro lado de cá, para ela ficar o mais próximo possível do meu zíper, e vou passar a costura reta aqui, para poder prender. Ok? Depois, eu vou desvirar e rebater essa costura. Como esse zíper é a metro, eu posso destacar ele. Eu vou fazer a mesma coisa já do outro lado, para a gente já ficar com o nosso zíperzinho pregado, pronto para partir para a alça e a montagem da bolsinha. Amores, vim aqui antes de concluir para poder mostrar para vocês. Eu fiz a primeira costurinha, rebati já do outro lado e já preguei o zíper aqui. Agora, eu desviro aqui, porque essa nécessaire, como eu já tinha dito antes, ela não tem viés, não tem nada disso. A costura dela é toda embutida. E vou rebater essa costura aqui desse lado. O zíper a metro, você sempre deixa sobrando para um dos lados, tá? Que é onde você vai inserir o cursor. Eu deixo uma sobra boa, tem 6 centímetros aqui de sobra. E agora eu vou rebater essa costura para a gente já começar a montagem dela. Vou mostrar para vocês também como que eu vou fazer essa alcinha. Eu estou com a minha tira de 5 centímetros por 20. Eu vou dobrar ela, vou marcar o meio dela. Ela não está refilada certinho, você pode refilar certinho para poder ficar direitinho. E vou dobrar novamente, tá vendo? O meio dela tá marcado aqui. Eu agora vou dobrar cada ponta de encontro ao meio. Acho que eu vou acender a luz aqui, que começou a chover. E tá um pouco escuro. Vou fazer a mesma coisa pro outro lado. E agora eu junto essas duas partes. Alfineto. E vou passar uma costura nas duas bordas dela, para ficar bonitinho, tá? Eu fiz esse fininho porque o meu mosquetão é pequeno.
Se você tem um mosquetão maior em casa, você pode fazer com 6, 7 centímetros. Vou passar a costura aqui e a costura aqui. Ela pode até ser menorzinha, essa daqui tá bem grandinha. Depois da costura passada, eu vou inserir já o meu mosquetão. O ideal é você ter mosquetão e cursor da mesma cor. Como no momento eu só tô com esse mosquetão aqui ouro velho, eu vou fazer com esse mosquetão em ouro velho mesmo, tá? Mas o ideal é você ter mosquetão prata, cursor prata, mosquetão ouro velho, cursor ouro velho, tá? Então vamos lá. Eu achei aqui o mosquetão prata no meio das minhas coisas, já fiz a costurinha reta, cortei ele um pouco, ele ficou com 12 centímetros, então foi uma faixinha de 12 por 5, cortei um pedacinho fora. E agora nós vamos ao assustador zíper. Para colocar o zíper, o cursor do zíper, perdão, o microfone estava muito perto. Para eu poder colocar o cursor do zíper, eu vou alinhar bem aqui meu trabalho, olha. Vou alfinetar ele para ele não escapar. Lembra que tem uma sobrinha ali daquele lado? Aquela sobrinha a gente já deixou para na hora de fechar. Eu tô alinhando aqui, olha. Tá vendo? Vou colocar o meu cursor, como eu já ensinei para vocês em outros vídeos, mas de repente alguém tá chegando hoje e ainda não viu. Eu tenho as duas pontas aqui sobrando. Eu vou pegar essa ponta daqui. Olha, deixa eu ver se tá para aparecer direitinho. Não tá focando muito bem, né? Aqui. Vou cortar um pedaço. E vou fazer isso daqui. Viu? E agora eu vou pegar o meu cursor. Enfiei ele aqui. Ele tá alinhadinho, a altura certinha. Vou colocar ele do outro lado. Ficou uma rebarbazinha aqui. Se você tem outra técnica, se você tem aquela ferramenta para colocar zíper, colocar cursor, perfeito. Eu não tenho, nunca tive e até hoje não precisei. Pronto. Sem mistério. Vou tirar, vou colocar de novo. Ó. Aqui. Apoiei meu trabalho para ele não correr. Ele já tá alfinetado. Coloquei de novo, cursor. Viu só? Sem mistério, sem grilo. Tirei meus alfinetes. E vou partir para a montagem da peça. Vamos voltar para o avesso dela. Deixa o zíper um pouco aberto já para te facilitar depois. Vou acertar ela aqui toda bonitinha, ó. Vou alfinetar aqui. Costura com costura, certinho. Mesma coisa do outro lado. Costura com costura. Certinho aqui. Agora eu vou ver aonde vai minha alça e minha etiqueta. Eu deixei sobrando desse lado. Então a minha alcinha vai aqui. Ai, Aline, eu não tenho ferragem, não tenho os mosquetão, não tenho argolinha, nada disso. Faz uma alça maior e a sua alcinha não vai ser removível. Vai ser uma alcinha fixa na bolsa. Não tem problema nenhum. Fiz várias desse jeito. Sempre vendi muito bem. O que conta nesse tipo de trabalho é o capricho que você põe, um tecido bonito e a praticidade da bolsinha. Eu já vou colocar aqui também a minha etiqueta. Como eu vou deixar a abertura deste lado daqui, eu já vou aproveitar e deixar tudo prontinho desse ladinho. Coloquei minha etiqueta aqui e vou alfinetar também. Gente, nossos vídeos são sempre voltados para quem não tem tanto conhecimento de costura. Então, por isso, eu sou tão detalhista na hora de ensinar para vocês, tá? Agora, eu vou na máquina e vou fazer uma costura reta daqui até aqui. Retrocesso no início, retrocesso no final, sempre, tá? Acerta direitinho aqui a costurinha para ele não ficar dobrado.
E aqui o que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura reta, sempre com distância de um pé de máquina, tá? Que é mais fácil de se trabalhar e a costura fica mais retinha. A costura reta daqui até aqui, um pouco abaixo do meu zíper, tá vendo? E vou continuar aqui bem no finalzinho. Eu preciso deixar pelo menos uns 3 dedos para eu poder desvirar a minha peça. Com cautela, com cuidado, sem rasgar nada. Então, você pode deixar 3 a 4 dedos aqui, olha, tá vendo? Marca, se tiver dificuldade, marca com lápis até onde vai a sua costura, ó. Marquei aqui e marquei aqui. Então, eu sei que eu vou ter a minha costurinha aqui e esse espaço vago. Retrocesso no início, retrocesso no final, retrocesso, retrocesso. Tá bom? Já estamos quase terminando a nossa peça, hein? Meninas lindas, nossa bolsa praticamente terminada, olha só. Fiz a costura, deixei o espaço. Eu agora só vou cortar aqui a rebarbazinha do zíper. E do outro lado também. Tem uma tesoura só para isso, hein? Já falei para vocês. Não colocar tesoura que você corta tricoline para cortar zíper, manta, nada disso. E agora você desvira ela com muito carinho aqui. Olha. E vai desvirando. Ah, minha etiqueta saiu porque eu tirei aqui o alfinete na hora que eu tava costurando. Olha. Tirei a alça. Desvira a peça com amor, com carinho. Dá para fazer em PVC, dá para fazer com material sublimado da Marlise, maravilhoso. Como dá pra gente fazer com a nossa tricoline, com as nossas sobrinhas de tecido. Eu vou deixar para vocês várias medidas dessas bolsinhas, para vocês fazerem do tamanho que você desejar, tá? Olha aqui. Ajeita os cantinhos. Essa bolsinha é uma graça, serve como bolsinha de mão. Aí agora para você só falta o quê? Gente, deixa eu pegar um pincel aqui. Pincel é ótimo para ajudar a desvirar nessas horas. Você vai fazer a alcinha que falta. No caso, eu vou fazer com a... Vou colocar uma meia argolinha para poder prender aqui no mosquetão. E fechar a bolsinha. Cadê minha abertura? Minha abertura tá deste lado. Tá aqui. Para poder deixar certinho aqui nos cantos, ó. Passei por dentro do forro, viu? Olha só que gracinha a bolsa. Uma carteirinha pequenininha. Você pode fazê-la mais larga. Hoje mesmo eu tenho que fazer 2 encomendas, 2 bolsinhas dessa de encomenda. Só que eu vou fazer ela mais larguinha e mais baixinha, tá? Então eu vou deixar até para vocês já as medidas de outras opções. Olha aqui que graça que fica. Ajeita bem. Antes da gente entregar para cliente, passa no ferro. Antes de você tirar foto para postar na sua página, passa o ferro direitinho. E antes de entregar para cliente, põe o cheirinho. Eu sempre ponho o cheirinho nas minhas peças, sempre falo isso para vocês. Olha que gracinha que ficou. Com restinho de tecido. Aí agora, para eu poder fechar aqui, olha, cadê meu forro? Meu forro tá aqui, todo bonitinho. Desvira o forrinho também para facilitar na hora de você encaixar ele ali dentro. Aqui, você, olha a sua abertura como ficou bem pequena. Eu ainda escolhi um tecido claro, então fica mais fácil ainda. Você tem 2 opções. Faz um pontinho à mão, invisível, ou na máquina. Como ela fica bem na lateral da bolsinha, ela quase não aparece. Esse daqui eu vou fazer na máquina, porque já é branquinho o tecido, vou fazer na linha branca, praticamente não aparece. Faz aqui, ó, bem na pontinha. Fica lindo o trabalho, perfeito, sem mistério. Lembra como nós fizemos a alcinha?
A alcinha eu cortei 5 centímetros de largura. Eu agora vou cortar mais um tecidinho desse com 5 centímetros de largura, porque ela tem que ter a mesma largura que está aqui, por 25 de comprimento. Porque na hora que eu dobrar, ela vai encaixar a minha mão. E vou colocar esse ferrinho aqui, cadê ferragem? Ferragem, cadê? Vou colocar essa ferragem aqui, para eu poder encaixar a minha alcinha no mosquetão. E vou mostrar para vocês ela já toda prontinha, sem mistério. Olha, que graça que fica. A Jane Marculino, que está aqui na nossa página, no nosso grupo, vende alças já prontas, de corinho. Eu até mostrei para vocês já, inclusive tenho usado muito nas minhas bolsinhas desse tipo agora, as alças dela. Porque são muito práticas, ela já envia já para você com essa parte daqui, já com o mosquetão, já com a argolinha, tudo pronto só para você encaixar. Mas se você não tem como, eu já estou te ensinando como você vai fazer. Essa alcinha agora que nós vamos fazer, você só tem que tomar cuidado na hora de emendar ela, para a emendazinha dela ficar bem suave e bem bonitinha para o seu cliente ver. Vou fazer para vocês e já mostro. Aqui, meus amores. Deixa eu ver se dá para vocês verem direitinho. Ó. Fiz a costurinha da alça, coloquei a pontinha dela para dentro. Tá vendo? Essa daqui nem ficou tão perfeita não, aqui ficou melhorzinho. E agora, vou unir aqui com uma costura bem na beiradinha. E já coloquei a minha ferragem aqui no canto. Aí, para minha cliente sair linda, maravilhosa, com a bolsinha dela, assim. Vai levar para viagem? Tira a alcinha. Quer usar só dentro da bolsa? Tira a alcinha. Quer prender na bolsa maior dela? Usa só o mosquetão. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido. Ó, já fiz aqui a costurinha de acabamento. Ela fica tão bem acabada que você mal vê. Aqui. Fiz aqui minha costurinha de acabamento na máquina mesmo, com a agulha bem pro ladinho, para poder ficar com a costura na pontinha. E a bolsinha da gente tá pronta. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Vou deixar várias medidas para vocês aí na descrição, para que vocês possam fazer as bolsinhas do seu jeito, com os seus retalhos, com a sua cara, com a sua cor. Um beijo enorme no coração de vocês e até a próxima aula.